Aconteceu o que parte dos moradores da capital chinesa mais temia. Pequim foi colocada em lockdown parcial. A medida, por enquanto, não é tão rígida quanto as restrições vistas em Xangai, a maior cidade chinesa que está paralisada desde 28 de março. Pelo menos outras 25 cidades da China foram colocadas em algum tipo de contenção. A medida afeta 165 milhões de pessoas. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, transferiu para um mapa as últimas decisões do governo central da China. E é sempre interessante, a gente consegue enxergar muito melhor essas decisões, no caso, essas restrições, vendo o mapa, né, Favalli? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu e o Departamento de Arte aqui da CNN fizemos, então, essa gravura para mostrar onde estão as concentrações de casos sintomáticos por províncias na China. Mas o mais curioso é o seguinte, como é que está a situação da Covid na China, Márcio? Depende. Depende do quê? Depende para quem você pergunta. Daqui a pouco eu explico. Mas vamos aqui diante dos casos oficiais. Quanto mais vermelho fica, maior é a concentração de casos sintomáticos confirmados nos últimos 7 dias, né, da média móvel. E aqui, olha, a gente vê pela tabela embaixo que essas províncias clarinhas têm cerca de 1 caso confirmado em regiões onde moram milhões de pessoas. As concentrações são nessas áreas superpopulosas. A gente tem aqui na costa leste do país, em Xangai, que é a capital financeira, a maior cidade, a mais populosa da China, em que tem mais de 10 mil casos confirmados. Aqui está Pequim e Wuhan, onde surgiu a pandemia há 2 anos, pouco menos de 3 anos, a gente vê que tem muitos poucos casos confirmados. Agora, o detalhe eu queria chamar a atenção para cá, que eu fiz um recorte da capital Pequim, porque esse distrito aqui, que é muito importante na capital, Shouyang, a gente tem acompanhado desde o dia 25, que é o seguinte, aqui começou a testagem de 3,5 milhões desses moradores, de um distrito que tem embaixadas, grandes empresas, tem bairros nobres e aqui onde se concentram por enquanto os casos. Os resultados que vieram desta parte da capital Pequim levaram o governo central chinês então a fechar parcialmente a cidade de Pequim, parcialmente porque foram suspensas algumas aulas, algumas escolas, prédios onde moram casos positivos foram fechados e algumas unidades como clubes, teatros também pararam de funcionar. Não tem data para essa restrição ser flexibilizada, Márcio. Eu acho que eu entendi a sua pegadinha sobre depende para quem a gente pergunta, porque os dados apresentados aqui pelo Favalli são os números do governo chinês, mas a gente sabe que a plataforma Our World in Data, que é importantíssima no levantamento da Covid no mundo todo, foi importantíssima no começo da pandemia e ainda está sendo, a Our World in Data ainda está acompanhando os casos de Covid na China e os números são diferentes. Pois é, e tem um traço, uma explosão de casos que mostra a próxima tela num gráfico que a gente vai enxergar, como destacou o Márcio aqui, ó, Our World in Data. A gente vê ali no comecinho do gráfico, lá embaixo, em janeiro de 2022, muito poucos casos confirmados de uma média móvel dos últimos 7 dias. Foi avançando e aqui, ó, esse é um patamar de 30 mil casos confirmados. Aqui está em mais ou menos 29 mil casos nas últimas 24 horas. Casos confirmados. A gente tem um pico aqui de uns 30.500, aqui cerca de 24 mil casos. E a gente percebe que a partir da primeira semana de março, houve um acréscimo significativo. Aqui começaram os lockdowns mais efetivos, mais rígidos a respeito de Xangai, que é a maior cidade, o centro financeiro da China, que está completamente paralisado, Márcio. Muito obrigado, Marcelo Favalli.